e desse ponto de vista passava a palavra para o Celestino Magalhães para nos falar um pouco aqui sobre a experiência no Colégio Alfa Cup. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite e a oportunidade cedida pela administração do Colégio Alfa Cup, pela direção pedagógica do Colégio Alfa Cup e pelo professor Marco Bento, para partilhar um bocadinho do que vamos fazer, ou que vamos fazendo aqui no colégio, com os nossos alunos, uma vez que a partir da nossa época de pandemia, em que de um momento para o outro fomos obrigados a integrar este digital no nosso dia-a-dia do ensino, e então por que não aproveitar esses instrumentos para poder e dinamizar práticas pedagógicas muito mais envolventes dos nossos alunos e muito mais desafiantes. Sendo assim, e estando englobado no modelo de Educação 5.0 do Colégio Alfa Cup, que já foi aqui apresentado pelo professor Marco Bento, inclusive onde temos esta sala Alfa 5.0, ambiente livre e feliz de aprendizagem, com várias áreas de envolvimento para que os nossos alunos possam aprender através de atividades de aprendizagem com emoção e com outra atitude, onde não podemos esquecer sempre estas três dimensões que já foram referidas anteriormente, da pedagogia, da tecnologia e do espaço. Sendo assim, e pegando um bocadinho, por que não criar desafios e atividades diferenciadoras neste percurso de aprendizagem dos nossos alunos, onde para além de trabalharmos as aprendizagens essenciais que eles têm que cumprir no currículo, desenvolver competências que estão aliadas e que estão alicerçadas nessas aprendizagens essenciais. Fala-se tanto nas competências que os alunos devem ter no final da escolaridade obrigatória, o trabalho colaborativo, a capacidade de trabalho autónomo, a parte do espírito e do pensamento crítico, o pensamento computacional, mas claro que se o professor hoje não criar e não disponibilizar atividades, desafios aos nossos alunos, como é que vamos então promover essas competências? Aliadas às aprendizagens, temos que pegar e reinventar um bocadinho hoje o papel do professor dentro da sala de aula. E então aqui trago alguns exemplos do que vamos fazendo com os nossos alunos aqui no colégio. Aprendizagem ao ar livre. Nós sabemos que estas aprendizagens fora da sala de aulas, e sabemos que tendo em atenção esta dimensão espaço, hoje qualquer espaço, qualquer local é um local de aprendizagem. Por que não trazer os alunos naqueles dias solarengos que todos nós temos ao longo do nosso país, não é? Que a publicidade diz que nós somos um país de sol. Sabemos que quando eles estão mais envolvidos, quando eles estão mais felizes, eles envolvem-se e é um estímulo à criatividade e à imaginação na execução das tais atividades e tarefas que nós vamos propondo. Há uma melhoria de concentração e há uma melhoria da atenção no trabalhar dos conteúdos, uma vez que eles são mais focados na realização destes desafios que lhes vamos propondo. Há um aumento considerável, e isso é demasiado visível, logo na motivação e no envolvimento que os alunos têm na realização dessas tais tarefas, e também isto vai promover a parte do desenvolvimento de algumas habilidades motoras. Sabemos que a parte do estímulo do exercício físico, queixamos que eles hoje passam muito tempo sentados no sofá, passam muito tempo sentados à frente da televisão, à frente dos tablets, dos smartphones, dos computadores. Então, por que não puxá-los um bocadinho e trazer na mesma esta tecnologia, mas para um meio mais envolvente, onde eles vão desenvolver habilidades motoras e também de coordenação. Claro que isto traz sempre melhorias e vantagens e benefícios para os nossos alunos. Para já, uma melhoria substancial na própria saúde física e mental dos nossos alunos. Melhora a saúde dos nossos alunos, há contacto com o ar puro, há contacto com o sol, há contacto com estes ambientes e com a natureza, para além de diminuir, às vezes, alguns estados de ansiedade que alguns alunos podem evidenciar e que, por vezes, nós nos queixamos quando eles estão dentro da sala de aulas. Há um ensino de competências práticas, porque não só o aluno, ao ser desafiado a realizar a atividade que o professor lhe propôs, ele tem um contacto com a natureza. Vai desenvolvendo outras habilidades e outras competências, como, por exemplo, o respeito pelo meio ambiente, a prática da sustentabilidade e não só outras atividades de orientação e a própria exploração deste meio natural. Claro que esta consciencialização ambiental é um dos nossos interesses e é um dos nossos objetivos enquanto aqui no colégio. Termos jovens com mentalidade e com pensamentos sustentáveis, de modo a que tenham um respeito na conservação do meio envolvente.
Para além desta aprendizagem ao ar livre, temos também a aprendizagem ativa com Lego. Nós hoje pensamos que o Lego acompanhou, se calhar, as infâncias e o crescimento de qualquer um de nós que está aqui a assistir, e por que não pegar neste Lego e fazer aprendizagem ativa com este Lego? Nós sabemos que este Lego vai aumentar o envolvimento e o empenho e, consequentemente, a motivação que os alunos vão tendo para desenvolver as atividades, principalmente, por exemplo, em matemática. Nós sabemos que, por vezes, a matemática é sempre considerada aquela disciplina em que há o bicho-papão, em que não gostamos de matemática, e eu não percebo matemática, mas o meu pai também diz que não há problema, porque também não percebia matemática no tempo dele, e nós temos que desmistificar e desmontar todo este processo. E como é que podemos fazer isso? Criando as tais aprendizagens ativas e com Lego. Vai fazer e vai promover o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico, e isto é feito através da colaboração e do trabalho de pares e o trabalho que eles fazem em grupo, onde há esta partilha, onde há esta troca de ideias e de opiniões, em que os alunos têm que conversar para que chegarem a uma conclusão, para apresentarem uma solução para o desenvolvimento da tal situação problemática que o professor lhe transmitiu. Há claro que aqui uma clara evidência, do desenvolvimento de habilidades de pensamento lógico e na resolução de problemas, quando eles são deparados, quando eles são confrontados com um problema em que eles têm que discutir, em que eles têm que conversar, em que eles têm que explorar o pensamento crítico para encontrarem solução em conjunto, há exatamente o estímulo destas habilidades lógicas e resolução de problemas. E claro que estimula a curiosidade, porque nós sabemos que trabalhar com Lego, quem é que pensa que o Lego pode constituir estas pecinhas pequeninas, um contexto de aprendizagem desafiante, motivador e estimulante para os nossos alunos. Claro que aqui estamos sempre com a tecnologia presente. Porquê? Porque o Lego é o estímulo para eles desenvolver o seu pensamento crítico e pegamos nos recursos tecnológicos como sendo um instrumento para fazer o desenvolvimento da literacia digital e das habilidades digitais que os alunos também devem aprender ou conter. Usamos basicamente a aprendizagem baseada em projetos. Nós sabemos que quando os alunos são desafiados na execução e na realização de um projeto, têm que conversar e têm que executar as etapas e ir falando para avançar nesse projeto. E que, de forma colaborativa, vão sendo preparados para depois, na vida real, fora da escola, poderem ter este pensamento crítico para arranjarem uma solução quando são deparados com alguma situação problemática e que é semelhante, por exemplo, aos desafios que eles têm dentro da sala de aula. A aplicação prática direta na matemática, como eu ainda agora referi, em que eles vão aplicar conceitos ligados à geometria, ligado ao conceito de fração como uma parte da unidade, à proporção, à medida, à área. Portanto, há muitas potencialidades de usarmos desculpem o termo, brinquedo, que nos acompanhou nas nossas infâncias, mas que tem inúmeros recursos, para além das construções que fazíamos, das casinhas e dos ambientes que tínhamos ao acompanhar durante a nossa juventude e o nosso crescimento. Outra situação que costumo promover com os alunos é a aprendizagem invertida com recurso ao Edpuzzle. Há um envolvimento, porque quando os alunos são desafiados a ver alguns recursos em vídeo, em que esses recursos em vídeo são produzidos com algumas questões e com algumas notas e com alguma informação que os alunos de forma autónoma podem fazer esse estudo, esse acompanhamento e ir tendo a priori, ou seja, antes do conteúdo ser abordado, um contacto com esse conteúdo, de forma que quando chegam à sala de aula já não vêm a partir do zero. Já trazem algum conhecimento, alguma bagagem desse conteúdo que pode ser explorado a partir de então. Permitimos que os alunos então assistam ao seu ritmo, ao seu tempo, a estes vídeos e que, se for preciso revê-los, voltem atrás e os vejam quantas vezes forem preciso. Há uma aprendizagem personalizada. Porquê? Porque numa primeira fase, de forma autónoma e de forma individualizada, cada aluno tem acesso aos conteúdos e depois, mediante as atividades que são propostas em sala de aula pelo professor, há um trabalho colaborativo, em pares, em pequenos grupos, em que eles discutem e refletem sobre aquele conhecimento que produziram anteriormente. Há aqui um reforço desse conhecimento, ou então até novos conhecimentos podem ser criados, podem ser aprofundados
porque nós sabemos que nem todos os alunos pensam do mesmo modo, nem todos os alunos são iguais dentro da sala de aula, lógico, e é fácil pensar que nem todos aprendem do mesmo modo. Nós sabemos que temos alunos que são mais visuais, alunos que são mais auditivos, alunos que gostam mais de ler, de explorar, pesquisar. Então, o que é que o professor hoje tem que fazer? Criar estruturas, criar oportunidades para que cada um tenha acesso a essa informação e produza o seu conhecimento do modo que se sentir mais empenhado, mais envolvido nessa produção. Há uma melhoria bastante evidente do desempenho académico. Vemos que quando os alunos são propostos, ou quando são propostas aos alunos estas atividades digitais com o uso do digital, sabemos que eles se focam mais, eles se concentram mais na utilização deste instrumento para trabalharem os conteúdos. Ou seja, nós não vamos fazer a substituição, se calhar, do que já fazíamos de forma, e desculpem o termo, analógica, pelo digital, vamos sim fazer uma integração deste digital na nossa prática do dia-a-dia para complementar aquilo que já fazemos. É um instrumento que está à nossa disposição e ainda bem que existem pessoas com capacidade e visão para pensar e ver que esta integração do digital é válida e é fundamental nos dias de hoje para as crianças que nós temos. Nós hoje temos que ver que os alunos que estão à nossa frente não são os alunos que tínhamos há 5 anos atrás. Se não são os alunos que tínhamos há 5 anos atrás, o professor também não pode ser o mesmo professor que era há 5 anos atrás. O professor tem que se reinventar, tem que recriar a sua sala de aula. E atenção que hoje a sala de aula não se limita às 4 paredes que estamos habituados. Não é? Como já foi aqui referido, qualquer espaço é um espaço de aprendizagem. Para além disso, para o lado do professor, usando esta ferramenta, há sempre um acompanhamento em tempo real de todo o processo. Eu sei, em qualquer momento, através dos instrumentos e das informações que o próprio programa me vai fornecendo, a parte ou o local em que cada aluno se encontra nesse caminho e posso chegar mais depressa àquele aluno. Ou seja, eu não preciso de chegar à sala de aula, não preciso de levar o trabalho do aluno para casa para ver o trabalho e só para a próxima semana é que lhe vou devolver o feedback. Esse feedback é instantâneo. Eu não me interessa, se calhar, aqueles alunos, a Ana e a Rita, que logo mal teve o trabalho, começaram a fazer o trabalho e está feito. Interessa-me, se calhar, o Rui ou o João, que passado 4 dias ou 3 dias de ter o trabalho ainda não o começaram a fazer. Ou seja, interessa-me as últimas carruagens neste processo de ensino-aprendizagem. Para além desta aprendizagem invertida, usamos também, ou no meu caso, uso a aprendizagem colaborativa com o recurso ao Padlet. O Padlet é uma ferramenta que é fácil de usar, é uma ferramenta bastante simples, intuitiva e que permite aos alunos, em qualquer lugar, independente do dispositivo que eles estão a utilizar, ter acesso à ferramenta. É uma ferramenta que me permite aumentar a participação dos alunos. Porquê? Porque nós vamos usar um local em que todos têm acesso, em que todos podem alimentar a informação ou o trabalho organizado e que depois pode ser referido e fazer um trabalho de discussão, um trabalho colaborativo em sala de aula, fazer uma exploração em ambiente de turma, em ambiente de grupo, onde podemos ver o que é que ele fez, aumenta o envolvimento e o empenho que os alunos vão tendo na realização das tarefas e na execução dos seus trabalhos. É um que eu vejo que há um empenho bastante crescente dos alunos na utilização desta ferramenta e na produção dos trabalhos criados. Porque aquilo que, para além de ser um agregador de todo o trabalho que vai ser feito pelos alunos, para mim, enquanto professor, não me interessa, desculpem, não me interessa dos termos, produto final, interessa sim o processo que é feito ao longo do progresso desse trabalho. Eu posso, ao longo desse percurso, ver o progresso que cada aluno vai fazendo, acompanhando os trabalhos que eles vão realizando e que vão lá executar. Para além de que me permite usar mais ferramentas digitais e que posso alimentar este Padlet com esses produtos que cada um dos alunos vai fazer. Ele pode ser carregado com imagens, com texto, com áudios, com vídeos e, por que não, então, dar esta liberdade para cada aluno poder responder, poder executar o seu trabalho da forma que ele se sente mais capaz, da forma que se calhar que ele se sente mais envolvido e que ele gosta mais de realizar. Eu não tenho qualquer problema de pedir ao meu aluno que se lhe proponha um trabalho, que esteja à espera de um trabalho escrito ou uma resposta escrita.
Se ele quer gravar um vídeo, pode gravar a resposta em vídeo. Se ele quer gravar um áudio e dar-me um podcast, um fecheiro de áudio, pode dar a resposta em podcast. Eu não tenho qualquer problema se estou a pedir aos meus alunos para me pintar um elefante e a Rita pinta-me um elefante de cor-de-rosa e o João pinta-me um elefante azul e todos os outros pintaram cinzento. Eu não me interessa que nós sabemos todos que os elefantes são cinzentos, quer? Certo? É o que nós sabemos. Mas se que é que me interessa se a Rita pintou de cor-de-rosa, o João pintou de azul? Logo que eles sabem o que é o elefante, para mim a aprendizagem está feita. Ok? Se fala-se tanto hoje de dar liberdade, ou melhor, deixar os alunos explorarem a sua criatividade e a sua originalidade, mas como é que nós podemos fazer isto se condicionarmos os alunos a seguir um determinado caminho? Eu se lhes dissesse, chegasse às aulas e dissesse, vamos todos pintar elefantes cinzentos. Onde é que está a criatividade? Onde é que está a originalidade? Eu só ia ter elefantes cinzentos. Ok? Portanto, temos que dar liberdade aos alunos para explorarem as suas competências criativas e originalidade. Para além de que há uma melhoria constante na comunicação. Porquê? Porque não é só os alunos produzirem os trabalhos, não é só carregarem os trabalhos nesta plataforma, eles têm que fazer a apresentação. Eles têm que desenvolver as suas habilidades de comunicação. Fala-se tanto hoje que os alunos têm dificuldade, às vezes, em transmitir aquilo que conseguem produzir. Temos é que lhes promover essas oportunidades para eles comunicarem. Para além de que, usando o digital, eu não vou abandonar o analógico. Eu, antes de chegar à produção de vídeo, eu, antes de chegar à execução dos produtos digitais, há sempre a parte da leitura e da escrita com a criação, por exemplo, das narrativas, em que eles têm que discutir, em que eles têm que trabalhar o conteúdo, pegar nesse conteúdo e ver o que é mais importante, pegar nesse conteúdo e transcrever com escrita para papel, o papel continua sempre lá, e depois sim, a partir daí avançamos para a produção usando uma ferramenta digital. Aumenta a confiança, ou seja, há um crescendo na própria autoconfiança, conforme os alunos vão melhorando a sua autonomia, eles vão se sentindo mais confiantes para realizar as tarefas e começar a execução dessas tarefas tendo essa iniciativa. E, como eu vos disse, há sempre um estímulo da criatividade. Dar a liberdade para que cada aluno que me vai devolver o trabalho me devolva da forma que se sente mais capaz e que mais é agradável para ele. Há aprendizagens mais significativas. Porquê? Porque nós vemos o envolvimento e esse comprometimento que os alunos têm na realização das tarefas e, claro, que esta facilidade de acesso, em que eu, através de um dispositivo, seja ele qual for, e com uma ligação à internet, tenho acesso ao meu Padlet, posso criar até numa saída ao fim de semana, num passeio que faço com os pais, posso ver o trabalho ou algo para o trabalho que o professor lhe tinha pedido e logo instantaneamente carregar esse elemento para o nosso Padlet que foi criado. Para além disso, temos também a introdução da robótica em sala de aula, ou seja, estimular e desenvolver o pensamento computacional ligado e tendo sempre por base o desenvolvimento das capacidades ou das habilidades STEAM que os nossos alunos apresentam. Nós, com a robótica, queremos que competências ligadas à área das ciências, à área da matemática, às tecnologias, às artes e, claro, à matemática, ou seja, as palavras que estão no acrónimo STEAM, sejam desenvolvidas através das tarefas e das atividades que vão sendo propostas aos alunos. O aprender fazendo é fundamental, ou seja, que sejam os alunos os criadores, que sejam os alunos a explorarem esta criatividade e originalidade e que façam a produção não só dos painéis que vão usar para explorar com os robôs, ou até na construção e na utilização desses robôs e usar essas atividades para explorar os seus pensamentos críticos, estamos a trabalhar as tais competências ditas dos alunos do século XXI. Fomenta este espírito crítico, este pensamento crítico. Nós sabemos que hoje uma das grandes dificuldades que temos nos nossos alunos é eles saberem pensar. Às vezes é difícil perceber, ou quando se fala com os alunos, ver como é que eles organizam o seu pensamento e, claro, que estas metodologias ativas, ou seja, esta aprendizagem ativa, vem ajudar a promover e a organizar estes pensamentos críticos e estimular as suas criatividades. Estimula também o trabalho colaborativo, ou seja, esta aprendizagem colaborativa em que há partilha, em que há troca de aprendizagens, em que há troca de saberes entre eles, é fundamental. Vai melhorar também
a situação, como é que eles podem resolver uma situação problemática. Nós sabemos que, perante um determinado problema, nós não o resolvemos todos do mesmo modo. E não quer dizer que um problema tenha apenas uma única solução. Normalmente, as atividades que são criadas e que são colocadas aos alunos são atividades abertas, elas existem e têm mais do que uma solução possível. O que é preciso é estimular o seu pensamento de modo a que eles cheguem a essa solução. E o trabalho colaborativo, esta parte da partilha e da troca de saberes entre eles, é fundamental. A aprendizagem pela experiência, a tentativa e erro, é fundamental para desenvolver este pensamento crítico ou computacional. Eu não tenho qualquer problema, e até acho bem que assim seja, que os meus alunos errem. E eu até lhes digo não tenham medo de errar. Porque quando erram, temos que decompor o processo, analisar e verificar onde foi feito esse erro e perceber que aquele caminho ali houve um degrau que não era o degrau para ser tomado e que foi. Sim, mais 2 minutos já acabo, se for possível. Outra oportunidade que os alunos têm para fazerem aprendizagens significativas é através da tal imersão sensorial com a realidade aumentada e a realidade virtual. Nós hoje sabemos que esta tecnologia vai nos permitir criar situações que se calhar naquele momento é impossível levar os alunos ou promover aos alunos que as façam, e então através destas tecnologias nós vamos criar estas situações de levar os alunos a passear na montanha na muralha da China ou visitar uma pirâmide do Egito. Sabemos que de outra forma não é possível. Há uma melhoria na imersão, já que naquele momento e através da realidade aumentada ou virtual os alunos são imersos naquele ambiente, entram naqueles mundos virtuais. Há uma aprendizagem ativa, onde eles vão experimentar, vão descobrir através dos desafios criados e vão então melhorar competências e estas habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. A aprendizagem colaborativa, em que eles podem perfeitamente e em grupo criar recursos através dos dispositivos e ir conversando sobre essa resolução problemática. Então, este exemplo que tem aqui é trabalhar matemática em colaboração com o inglês, em que eles tinham que fazer o cartão de cidadão ou o bilhete de identidade de solos geométricos, mas tinham que fazer esse bilhete de identidade em inglês. Portanto, há aqui também a transversalidade e a integração com outras áreas de ensino, que não seja só... Nós, quando pensamos o pensamento computacional, ou robótica, ou realidade virtual, é matemática. E não é matemática. É linear e é transversal a todas as áreas de saber. A aprendizagem personalizada, porque eu sei que há alunos, e nós todos temos alunos que têm, por vezes, características especiais, têm necessidades especiais. E esta é uma das ferramentas que me permite chegar mais perto e, se calhar, de uma forma mais fácil a esses alunos com essas características próprias e com essas características que permitem ou que precisam de nós de um apoio acrescido ou de um apoio diferenciado. Aprendizagem interativa, já que há esta integração do digital sempre com o analógico, aquilo que eu ainda vos referi há bocadinho, em que antes de criar o produto digital, o vídeo, seja o que for, há sempre um trabalho feito sobre o conteúdo que eles têm de trabalhar. E esse trabalho é sempre feito, eu continuo a conservar a escrita e a leitura como sendo fundamental. Portanto, há sempre o trabalhar analógico antes de se passar para o digital. E depois, para terminar, o vídeo pedagógico. O vídeo pedagógico, e neste vídeo pedagógico não é o professor ser o criador do vídeo, é o professor mostrar aos alunos como é que eles podem usar o vídeo para explorar determinados conceitos, determinados conteúdos, nomeadamente neste caso, por exemplo, sequências em matemática, mas serem eles os criadores, serem eles os produtores desse vídeo e realizarem todo o trabalhar, o conteúdo, e depois, usando o vídeo como ferramenta digital, apresentar então as suas respostas na forma de vídeo. Portanto, também aqui nós estamos a trabalhar sempre estas competências do século XXI. O trabalho colaborativo, de melhorar o desenvolvimento das habilidades digitais, ou seja, deles usarem. Nós por vezes pensamos que para os alunos hoje andarem com os telemóveis todos os dias, que eles têm umas competências quando têm que usar o telemóvel para produzir algo, e por vezes não é bem assim. Portanto, nós podemos pegar nesses recursos ou no computador que eles hoje têm na sala de aula e pegar nesse computador e mostrar-lhes como é que eles podem usar o computador para fazer essa criação. E sendo assim,
estamos sempre a trabalhar as competências da aprendizagem colaborativa, a ampliação de horizontes, uma vez que eles, ao criarem os vídeos pedagógicos, vão muito além só de trabalhar os conteúdos que estamos a trabalhar na disciplina e que vão então alargando os seus horizontes e os seus interesses, e temos aprendizagens mais significativas, em que eles vão aplicar na prática, através dos vídeos que vão criar, as aprendizagens que foram realizando. E sendo assim, muito obrigado pela vossa atenção e desculpem a derrapagem dos 5 minutos no tempo.